Bom, essa é a minha crítica à Ordem Paranormal. Ordem Paranormal, uma ótima obra cinematográfica, mas um péssimo RPG. Por quê? Eu te respondo, eu te explico. Normalmente, em uma história, tem um roteiro e os diálogos, os acontecimentos, eles vão se dar da melhor forma possível. Diferente de um RPG. A graça do RPG é que as coisas aconteçam de forma completamente desordeira. As coisas aconteçam de acordo com o que o personagem ele quer, com o que os jogadores ele querem, não com o que o mestre tenha planejado. Essa é a maior graça do jogo, é o jogador sentir que ele tem esse poder diante ali dos acontecimentos, diante da história, diante do vilão, diante de tudo. O que não acontece em um filme, que não acontece em uma série, é o caso de Ordem. Ordem é um ótimo filme, é uma ótima série, mas é um péssimo RPG por causa disso. Não é RPG. Os dados e toda essa mecânica ainda é só mais um pontinho para piorar tudo, mas isso aí entra em uma outra coisa que eu não gosto. Mas enfim, sobre o Ordem mesmo. Vou dar exemplos. No próprio Segredo na Floresta, todas as ações que se dão, elas não fazem diferença. Os personagens, eles só estão ali como ferramentas ali da investigação e de como as coisas vão se suceder. É uma explicação. Você tá só ali na pele deles, mas no final das contas, sobre o Deus da Morte, sobre realmente o Santo Berço, nada muda. Não importa o quanto eles tenham se empenhado, não muda nada. No final das contas, a gente até percebe isso no Calamidade, quando eles explicam que na verdade não, o Deus da Morte tá aí, o Santo Berço ainda tá por aí, então assim, não mudou nada, não fez diferença. Ou então sobre o próprio Desconjuração, depois de puta de uma investigação, um monte de coisa, no final das contas o Kian volta e acabou. Aí você pode falar, pô, mas a série é feita pra ser assim, pra ser triste. Eu não vou abrir esse mérito. O ponto é que não faz diferença. Não importa o quanto o Kaiser tenha feito, não importa o quanto o Joey tenha feito, no final das contas nada muda. No próprio Calamidade, Joey morre. Ou no final da Desconjuração, todos esses personagens vão morrendo e vão acontecendo as coisas e não muda nada no final das contas. É só uma história infinita pra derrotar um homem que é forte porque sim. Mas é porque eu tenho um problema sério quando o mestre escreve alguma coisa e ela é verdade absoluta. O jogador não tem poder sobre isso. Kian é muito poderoso, ele tem tudo, ele é super forte. O soco dele é algo além do livro de regra, é algo que nem existe porque ele tem 100% de disposição e é o Kian, é o vilão e... Tá, mas e aí? Por que ele é o vilão? Por que ele é tão forte? Porque lá atrás ele sofreu muito e aí ele veio o poder, mas ele tá vivo. Entende? Não teve uma construção em sessão, não teve uma construção durante a própria história. Então você... Pelo menos pra mim, eu sinto que isso é estranho. Eu sinto que não tem poder. Eu sinto que o Kaiser, naquele Cinerária, o que realmente deveria acontecer é ele vencer a situação. Ele não simplesmente conseguir atrasar um pouquinho o que é. De repente ele... Mesmo que isso vá completamente contra as regras do feitiço e da magia e do que seja, o jogo não tá pra isso, não tá pra você seguir regrinha e rolar o dado, é pra você viver uma grande história épica e que as coisas vão se mudando. O jogador tem que ter esse poder de mudar tudo, porque se ele mandou bem ali no RP, poxa, por que não? Não, tem que ser roteirizado, tem que seguir ali aquela linha, isso é péssimo, eu odeio isso. Na minha mente, o Kaiser era pra ter derrotado o Kian naquela cena. Todo mundo acha que ele vai morrer, mas não, ele derrota, porque o Cinerária foi incrível. Até o Dante, com
discurso final dele, ou, enfim, o Tiago naquela cena do Deus da Morte. Eu não sei, na minha cabeça era pra ele ter despertado algum tipo de poder e não ter morrido. Eu sei que isso pode parecer irreal, não pode parecer não sem ser realista, né? Não pode não parecer realista, mas o RPG, ele existe pra isso, existe pra você romper barreiras, e eu não vejo que nem metade das coisas que acontecem no jogo, elas devem ser vistas de forma literal. A maioria das coisas, pelo menos a forma que eu vejo, elas têm que ser vistas de um jeito abstrato. É uma história compartilhada, e todo mundo ali fingindo e seguir tão à risca as coisas que só um cara escreveu e só levar aquilo como verdade absoluta, eu acho. Isso de vibes, eu acho zoado. Quando o personagem tem realmente todo esse poder perante as coisas, eu acho que o jogo fica mais belo, o jogo fica mais bonito. Enfim, tendo tudo isso em mente, falando tudo isso, vocês devem estar pensando da onde que vem todo esse meu pensamento, da onde que vem tudo isso. Enfim, pode parecer bizarro, e é bizarro. Estou fazendo aqui o meu comercial, minha propaganda no meu servidor de RPG, em que a história inteira, desde vilões, cenários, poderes, tudo são os jogadores que criam, não o mestre. O mestre não tem que ter esse poder, o mestre não tem que ter essa força. Os livros de regra, isso aqui na minha cabeça não vale nada. Isso aqui não importa. O que importa é o RP, o que importa é o RPG, Roleplay Game, o jogo de RP, e não um jogo de regras, não um jogo de combate, não um jogo de dados. Aqui não é por sorte, aqui a gente não rola dado, aqui não é tudo que eu escrevo é verdade absoluta e pronto. Na hora do combate é lógica, na hora do combate é emoção, é algo mais abstrato e... Não vai ter mais nenhuma sessão Bom, se você hoje. ficou Então, curioso, se alguém for perguntar pra vocês, entre em à contato. vontade pra explicar. Essa é minha Espero o crítica silêncio ao reinando Guardian. nesse server hoje. Já, eu já não ligo mais. Carne daquela levantada. E eu vou começar a liberar uma hora negra, tá ligado? E eu vou usar toda a minha energia vital, que se isso não der certo, ou se der, do mesmo jeito, não importando o que, eu vou morrer. A música acabou. Você começa e a flechada acerta e o Muriel se transforma em pó.